Olá, criançada! Voltamos para o nosso estudo de Neemias dessa semana. Semana passada nós falamos sobre o pano de fundo histórico. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. E esse capítulo 1 começa no ano de 445 a.C., nos meses de novembro e dezembro. E você sabe o que acontece? Hanani, que quer dizer abreviação, quer dizer diminuição do nome Ananias, que significa Yahvé é misericordioso. Esse Hanani, ele é irmão de Neemias e ele volta de Jerusalém para a Babilônia, ou melhor, para Suzã, e encontra o seu irmão. O seu irmão Neemias pergunta para ele como é que estão as coisas lá em Jerusalém. Infelizmente, Hanani diz o seguinte: olha, eles estão passando por muita dificuldade, estão sendo humilhados, estão passando por necessidade, porque os seus muros não foram reconstruídos. Então qualquer inimigo que vinha lá saqueava, roubava o que eles produziam. Então, diante dessa notícia, Neemias fica muito triste. Diz que ele lamenta, que ele chora por dias. E aí ele faz um jejum e começa a orar. Ele coloca diante de Deus todo esse problema que o seu povo está enfrentando. E uma das coisas interessantes é que ele pede para que Deus perdoe o povo pelos seus pecados. E ele se coloca nessa oração, pedindo: ó Senhor, nos perdoe por termos pecado contra o Senhor. Lembra da idolatria que eu falei no outro vídeo? Então, agora Neemias está pedindo perdão e ele pede uma oração para que ele pudesse estar diante do rei e fazer um pedido. Uma das coisas impressionantes, e aí a gente já vai para o capítulo 2, é que se passaram de 3 a 4 meses, isso quer dizer de março a abril. Diz que o Neemias estava na presença do rei. Você lembra que Neemias ele era o copeiro, era aquele que bebia a bebida do rei e comia para ver se ela estava envenenada. E diz que quando Neemias foi trabalhar e estava na presença do rei, ele estava muito triste. Triste. E o rei percebeu e falou assim: olha, isso aí não é tristeza, não é qualquer coisa não, isso é tristeza da alma, do coração, o que está acontecendo? E Neemias falou assim: rei, como é que eu poderia ficar alegre se onde a cidade, o lugar onde os meus pais foram sepultados, foram enterrados, está em completa ruína e destruição, e o meu povo que ali vive está sofrendo? Então o rei pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Neemias, você não acredita, ele já tinha uma relação pronta. Ele já fala: rei, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de passar em tal cidade para poder reconstruir a minha casa, que lá aonde eu vou ficar, aonde eu vou precisar reconstruir os muros, então eu vou precisar de todo o equipamento que o Senhor puder dar. E você não acredita, o rei consentiu, quer dizer, o rei deixou, e Neemias voltou para Jerusalém. Você sabe qual era a distância de Suzã ou da Babilônia até Jerusalém? Alguns dizem que era de 1.500 a 1.600 quilômetros. É muito longe. Tanto que quando ele chega lá, ele descansa, ele fica mais ou menos uns 3 dias em casa, provavelmente descansando. E depois, diz o texto, que ele saiu sem avisar para ninguém, para ver tudo o que precisava na cidade ou nos muros, que pudesse ser reconstruído, reformado, pudesse ser refeito. Mas ele não conta para ninguém, ele guarda em segredo. Então ele vai vendo, vai com o seu cavalo, chega um momento que diz que o lugar era tão estreito que ele teve que descer do cavalo para poder continuar o percurso. E ele retorna. E quando ele retorna, ele marca um outro dia. E aí ele fala para o povo o que Deus tinha colocado no coração dele. E sabe o que Deus tinha colocado? Que
Deus usaria ele e o povo que ali estava para reconstruir os muros de Jerusalém. Esse foi o capítulo, foram o capítulo 1 e o capítulo 2. E semana que vem tem mais. Que Deus te abençoe.